Por que eu continuo comprando o jogo, sendo que eu nem terminei os que eu já tenho? Você tem provavelmente mais de 200 jogos parados aí na sua biblioteca digital agora mesmo. E sabe quantos que você vai abrir hoje para poder jogar? Um. O mesmo de sempre, ou talvez nenhum. E isso tem nome, tem uma explicação. E olha que interessante, não é falta de força de vontade para jogar, é só o seu cérebro trabalhando exatamente como ele foi programado para poder trabalhar. E por que ter tanta opção trava a sua escolha ao invés de te ajudar? Vamos falar sobre esse fenômeno que explica perfeitamente esse problema. E no final, eu vou te dar um método prático e simples para você parar de comprar jogo que não vai jogar e finalmente aproveitar os jogos que você já tem guardado aí. Então, bora resolver isso. Lá nos anos 2000, foi realizada uma pesquisa que ficou famosa na época como o estudo da geleia, né? Uma pesquisa varejista, onde dois pesquisadores fizeram um experimento numa loja de doces e eles colocaram numa mesa 24 tipos de geleias diferentes para que as pessoas pudessem provar e escolher. E na outra mesa, apenas 6 tipos de geleia. E a mesa que tinha 24 opções, ela atraiu muito mais curiosos, vieram muito mais pessoas para poder tentar fazer a sua escolha ali. Só que na hora de comprar, quase ninguém conseguiu concluir e não converteu em venda. Já na mesa 6, adivinha só o resultado. Vendeu muito mais. E isso ficou conhecido na época e é um termo utilizado até hoje, que é o paradoxo da escolha. Porque quanto mais opção você tem, mais difícil fica decidir e pior ainda você se sente com a decisão que você precisa tomar. Mas agora troca a geleia pelo jogo aí e vamos trazer aqui para o nosso universo gamer. Você abre a sua biblioteca aí e vai ver 200 e 300 títulos ou mais, e ao invés de sentir a liberdade, você simplesmente paralisa e o seu cérebro literalmente trava. Isso acontece não é porque você é indeciso, mas porque processar 300 possibilidades de escolha gasta energia mental. E vamos confessar, a gente não tem tempo para isso depois de um dia inteiro de trabalho, de uma rotina pesada entre estudo, família, a sua rotina padrão. E aí acontece o óbvio. Você decide abrir um jogo que já conhece, porque decidir por ele gasta zero esforço para o seu cérebro. Ou talvez você ainda não abra nenhum. Mas isso é só a ponta do problema, porque tem uma segunda força que trabalha contra isso também. E essa é ainda mais traiçoeira, porque ela tem a ver com o motivo de você ter comprado metade desses jogos que está aí na sua biblioteca. Agora, pergunta sincera: quantos jogos que você já comprou numa promoção animadíssimo e nunca nem chegou a instalar? A maioria, provavelmente. Eu tenho muitos nessa condição. E não é porque o jogo é ruim que a gente não jogou, é porque a gente não comprou o jogo. Meio que a gente comprou a ideia de jogar. Deu para entender? Tipo, existe um conceito que ele é usado na economia, que é a utilidade esperada, que ele faz uma média entre o quanto que você acha que vai gostar de algo contra o quanto você realmente gosta ao usar esse algo que você comprou. É tipo quando você vê aquele trailer do jogo que você tá afim, aquela review de nota alta, ou melhor ainda, aquela promoção 80% off. Pô, o seu cérebro projeta uma versão idealizada de você jogando aquilo. É instantâneo. Você tá ali relaxadão no seu tempo livre, focadaço jogando. É o que o seu cérebro pensa. Só que essa pessoa quase não existe, né? Desculpa a sinceridade, mas na vida real, você é cansadão, tem 40 minutos ou menos livre aí para poder jogar e ainda precisa decidir entre abrir um jogo novo que é complexo ou voltar para aquele jogo que você já conhecia cada mecânica. E aqui mora também outra armadilha, porque quanto mais jogos não jogados que acumula, você aumenta a culpa que sente por ter uma biblioteca grande. E a culpa não motiva a escolha, a culpa paralisa ainda mais. E isso também tem um nome popular, né, que é a backlog shame, é aquela vergonha da pilha de jogos paralisados, né? Mas calma que tem um terceiro que ninguém te fala e é sobre o próprio formato, como os jogos são vendidos para a gente hoje. E esse fator tem relação direta com o motivo de existir assinaturas de jogos hoje em dia. Porque serviços como Game Pass, PS Plus mudaram completamente o jeito como a gente consome jogos hoje. E na teoria isso é ótimo, porque a gente paga uma assinatura, uma mensalidade e tem acesso a centenas de jogos. Só que sem perceber
Isso joga ainda mais lenha nessa fogueira do paradoxo da escolha, porque agora não é só a sua biblioteca pessoal que cresce, é também um catálogo inteiro que é renovado toda semana. Só aumenta as nossas escolhas. E a lógica de negócio dessas assinaturas é simples. Quanto mais você navega, mais tempo você passa dentro da plataforma. Não importa se você está realmente jogando algum jogo. Importa apenas se você continua engajado com aquela plataforma, se você está escolhendo por muito tempo, rolando tela, ou seja, você tem que estar dentro dos servidores daquela plataforma, daquele serviço. E isso é parecido com o que acontece nos serviços de streaming de filmes e séries também, por exemplo. Tenho certeza que, assim como eu, você já abriu o streaming aí para poder assistir alguma coisa e passou 25 minutos rolando tela, rolando catálogo, e às vezes desistindo, não vendo nada e vai fazer outra coisa. E com jogo, eu tenho a te dizer que o efeito é ainda pior, porque jogar exige muito mais esforço do que apenas assistir um filme, saca? Você precisa aprender controle novo, entender aquele tutorial, às vezes muito extenso, você tem que se adaptar ao ritmo de um novo jogo, entender a lore para, né, dar aquele clique ali e você pensar num jogo bom. E aí o seu cérebro ele para e faz aquela escolha rapidinho. Pô, esforço alto para eu poder experimentar algo novo ou um esforço quase zero para eu poder voltar num de sempre, aquilo que eu já conheço? E adivinha quem quase sempre vai ganhar essa disputa? Mas existe um jeito de virar esse jogo a seu favor e ele começa entendendo uma coisa que a maioria de nós gamers faz completamente errado. E é sobre isso que ninguém te avisa quando você está comprando o jogo. Por exemplo, tem uma galera aí que escolhe jogo pela nota, pelo review. Se ele for 90 mais, 80 mais até, compre. Mas se cair para 70 ou talvez menos a nota, poxa, passa longe, né? Só que notinha não mede se você vai gostar daquele jogo naquele momento específico da sua vida. Por exemplo, um jogo de estratégia complexo, ele pode ter uma nota altíssima. Mas se você só tem 40 minutos por noite para poder jogar, esse jogo não serve para você naquele momento. E não importa a nota dele, porque se você não tem tempo, dificilmente você vai aproveitar tudo que o jogo tem te oferecer. E talvez a nota que você viu pode não ser alta para você e você vai achar o jogo ruim. E nem é culpa do jogo. É só uma escolha errada num momento de vida errado que você acabou fazendo. E existe um conceito melhor para escolher o jogo, que envolve o tempo de sessão disponível versus o tempo de sessão exigido por aquele jogo. Por exemplo, se você tem janelas curtas de tempo livre aí, 40 minutos, 1 hora, jogos que pedem uma sessão longa para poder fazer aquele sentido, para clicar, tipo um RPG de simulador, ou jogos de gestão que são longos e exigem, né, bastante foco ali para você começar a entender e aproveitar a essência do jogo, eles vão parecer pesados para você, mesmo que eles sejam incríveis. E é exatamente aí que mora a solução desse problema todo, porque você não precisa de mais disciplina, você só precisa de um sistema de escolha certa, que combine com a sua vida nesse tempo real e não com a vida que você idealizou, que você imaginava ter quando você comprou aquele jogo. E é aqui que a gente chega no ponto mais controverso desse vídeo. E eu vou logo tacar a verdade desconfortável na cara, porque provavelmente você nunca vai jogar 80% dos jogos que você tem parado aí. Eu também não vou, tô ficando velha, pô, tem que assumir. E tá tudo bem, porque a indústria de games, ela nos vende uma mentira silenciosa que é a ideia de ter o jogo vai ser o mesmo que aproveitar esse jogo, saca? Comprar um jogo dá a sensação de dopamina instantânea e é a mesma sensação de comprar qualquer outra coisa. Mas jogar de verdade, se envolver, terminar um jogo, exige tempo, energia, foco e esses recursos, eles são finitos. Acaba. Não é farmando aura ali, ó, que a gente vai conseguir aumentar essas skills, né? Então a real pergunta não é como eu jogo os 300 jogos que eu tenho. A pergunta certa é por que eu continuo comprando jogo, sendo que eu nem terminei os que eu já tenho? É isso que a gente tem que nos perguntar. E a resposta é simples ainda que difícil de engolir. Comprar jogo virou um hábito de consumo e é separado do hábito de jogar. São dois comportamentos completamente distintos que é interpretado de forma diferente pelo nosso cérebro, mas a gente sempre confunde como se fosse a mesma coisa. E aqui a gente descobre que você não tem um problema de escolha, você tem um problema de consumo
conectado ao uso. E resolver isso não é sobre achar o jogo perfeito hoje, é sobre parar de comprar experiência que você não vai ter tempo de viver. Tá bom, Polly, mas como resolver isso na prática? Talvez você possa me perguntar. E eu vou te responder que eu não tenho uma fórmula mágica, mas eu tenho dicas que eu pratico, porque eu também estou nesse mesmo barco, eu sempre compro o jogo aí que eu vou acabar não conseguindo jogar, e essas práticas para mim têm funcionado. Então vamos para as dicas aí. Primeira, para de comprar jogo em promoção. Se tiver de comprar, você compra, mas se baseia no tempo real que você tem disponível para jogar aquele jogo na semana que você comprou. Não compra pensando nele para jogar mês que vem, não. Foca para aquela semana. Segundo, é separar sua biblioteca de jogos por tempo de sessão e não pelo gênero do jogo ou algum outro tipo de separação que você faz. Tipo, você tem jogos de 20 minutos, vai para uma lista. Jogos de 1 hora, vai para outra lista. Jogos de 10 horas a mais, 50 horas a mais, vai para outra lista. Então você vai criando listas distintas ou usando até os próprios filtros que várias plataformas disponibilizam para isso. Vai te ajudar bastante. E o terceiro e principal deles, aceita que você não vai jogar tudo e tá tudo bem. Ter um jogo guardado não é fracasso, é só mais um jogo guardado. Imagina que você é um colecionador que vai dar certo. No fim das contas, o problema nunca foi de ter 200 ou 300 jogos. O problema é achar que ter a opção é a mesma coisa que ter a satisfação. E às vezes, jogar menos jogos com mais presença, mais foco, vale muito mais a experiência do que simplesmente acumular jogo na biblioteca. E aí, qual jogo que está parado há mais tempo na sua biblioteca? Deixa aqui nos comentários, porque eu quero ver o tamanho dessa vergonha coletiva aqui da nossa comunidade. E se esse vídeo te ajudou a entender por que você trava na hora de escolher, deixa o like. E se quer ver mais bate-papo sobre a nossa rotina, os nossos hábitos games, assim como esse, se inscreve também no canal. E vai lá, hoje escolhe um jogo, mas só um, tá? Joga hoje à noite, no seu tempo livre, beleza? Valeu por assistir.